Bem, o Fluminense se complicou na tabela, na verdade já se complicou quando perdeu pro Ceará. Mas além de se complicar na tabela, ainda teve dois resultados, meu amigo. Por que os jogos não acabam com 45, né? Se tivessem acabado os jogos com 45 minutos, o Fluminense talvez estivesse com um cenário um pouco melhor no Campeonato Brasileiro. Mas a gente vai falar mais disso, das vitórias de Cuiabá e Corinthians que complicaram o Fluminense na tabela e também sobre Casares. 2 clubes da Argentina têm interesse em Casares? Enfim, vamos embora e vamos falar sobre esses 2 fatos no Giro de Notícias. Vamos embora. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa o seu like aqui embaixo, você se inscreve aqui no Raiz Tricolor e vamos embora pra gente poder falar um pouco de Fluminense com esse galo chato enchendo o saco de madrugada. Mas beleza, vamos embora agora? Vamos embora então falar de Fluminense. Bem, e a gente começa falando que todas as informações que você vai ver aqui, você sabe que você encontra no aplicativo OneFootball. Eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Aqui na descrição você consegue o link para poder fazer o download do aplicativo. Aplicativo sensacional, que vale demais a pena você baixar. Deu uma mudadinha aqui um pouco no cenário, né? Tá apagado ali para trás. Vou acender a luz, um segundinho, tá? Mas para vocês darem uma olhada em como que tá o cenário lá para trás, ó. Dá pra ter uma noçãozinha um pouco melhor também, né? Acho que agora dá pra ter uma noção um pouco melhor de como tá, ó. Não ficou também muito mais aceso, né? Mas mudei aqui os livros, enfim, umas mudancinhas no cenário. Vamos falar de notícia do Fluminense, que é isso que você quer saber. Bem, a gente começa falando sobre tabela. A gente vem falar de Campeonato Brasileiro, porque eu fiz o vídeo de análise da rodada, né? Vocês já estão acostumados a ver o vídeo da análise da rodada, mas faltavam 2 jogos, né? Vocês lembram, né? Faltava o jogo do Corinthians e faltava o jogo do Cuiabá. Os 2 aconteceram na segunda-feira. E eu falei que quais resultados eram pra acontecer. Vitória, certeza, vitória da Chapecoense e vitória do Bragantino, né? Pois bem, vocês estão vendo aqui que aconteceu tudo diferente. E o pior é que quando você abre aqui, ó, você vai ver que o gol do Corinthians saiu em que minuto? O gol de Roger Guedes sai aos 53, que foi o gol? 52. 52 do segundo tempo. Aí você vai ver que o gol do Bragantino, do Cuiabá, sai com quantos minutos? O gol do Cuiabá? Aos 48. Bem, ou seja, os 2 acréscimos ferraram o Fluminense, o empate não era tão ruim assim. Com esses 2 resultados, complicou a vida do Fluminense na tabela. Por quê? Porque, deixa eu até limpar isso aqui, né, as outras anotações. Porque aqui, ó, com isso o Fluminense agora tem 39 pontos e 29 jogos, viu o Corinthians ir embora para 44 em 29 jogos e só o Internacional fica na alça de mira com 41 pontos. Ou seja, o Fluminense ganhando o seu jogo contra o Sport pode ainda passar o Internacional e tá terminando numa posição boa. O problema é que a gente tá olhando mais para trás do que para frente, né? Dá uma mordida até na minha língua enquanto falava isso. Ou seja, acho que não era para poder falar, não. A gente tá olhando mais para trás do que para frente. E quando a gente olha para trás, deu medo aqui, porque Atlético Goianiense já pode passar a gente, vocês estão vendo aqui que eles têm 28 jogos e 37 pontos, vencendo o seu jogo atrasado, eles pulam para 40 e passam a gente. A gente tem América Mineiro com 38, né, o mesmo número de jogos, Cuiabá com 38, o mesmo número de jogos, e a gente ainda tem o São Paulo com 37 e o Ceará com 36, todos esses com o mesmo número de jogos, ou seja, basicamente o que isso daqui tá querendo dizer é que todos esses times aqui, exceto o Ceará, porque tem número de vitórias menor, todos esses times aqui podem passar o Fluminense na próxima rodada e a gente terminar em 12º. Eu vou só dar uma conferidela aqui marota, pra ver se não tem confronto direto entre eles, né? Vai ter Atlético Paranaense e Flamengo aí no meio da semana. Deixa eu ver se na 30ª rodada não tem um confronto direto. O Inter já tá atrás, Fluminense Sport, Red Bull e Atlético Paranaense não pode passar, né? Ceará e Cuiabá tem confronto direto, mas o Cuiabá vencendo passa, o Atlético Goianiense vencendo passa, o América Mineiro pega o Atlético Mineiro passa, tá meio ferrado, né, mas beleza. São esses que podem passar, né? E o São Paulo também que pode passar pega o Bahia, ou seja, gente, de fato, a gente pode terminar a próxima rodada perdendo pro Sport, acontecendo essa combinação de resultados em 12º lugar
e perdendo para o Sport, a gente terminaria a 5 pontos da zona de rebaixamento. Meu amigo, esse jogo contra o Sport é uma final absurda e o Fluminense não pode dar mole nele. Mas para isso vai precisar criar bem as jogadas, né? Armar bem as jogadas e fazer gols. Vamos falar de armador. Falando em armador, a gente fala de Juani Casares. Bem, a notícia veio do Samir Carvalho, que tem um canal chamado Café do Setorista, e que fala muito de Corinthians. Enfim, eu não conhecia, confesso. Mas também houve alguma coisa do Wilson Pimentel, lá no torcedores.com, que é um portal de jornalismo colaborativo também. Então, só fazendo jus à informação dos dois aqui. Notícia de que o Banfield e o San Lorenzo, ambos da Argentina, estão interessados em Juan Casares, mas ainda não fizeram uma oferta ao Fluminense. Lembrando, Casares tem um contrato além já pro ano que vem também. Com pouca utilização do meia, o Fluminense não pretende fazer jogo duro para liberar em caso de proposta. Lembrando, tá, sobre Casares, isso aqui eu li o textinho do Fluminense Stuff, mas vale acrescentar também o ponto que tá na matéria do Netflu, que é envolto em polêmicas como noitadas e acusações de estar fora de forma. Vamos lembrar, Casares vem sem ser relacionado já há um tempo por problemas pessoais. Que problemas pessoais são esses? Pode ser um problema com a família dele, pode ser depressão, pode ser algum problema sério, como pode ser ele chegar bêbado no treino, pode ser ele tá fora de forma, pode ser ele, enfim, não sei, não tá indo treinar, pode ser ele não se apresentar pro jogo, pode ser um monte de coisa. Com Casares a gente não pode duvidar de nada. Casares não entra em campo desde a partida contra o Corinthians, lá no dia 13 de outubro. A gente já vai pra um mês sem ele entrar em campo. Ainda ficou no banco contra o Atlético Paranaense, contra o Flamengo, de lá pra cá nem relacionado foi, nem na partida contra o Santos e nem na partida contra o Ceará. Antes desse jogo contra o Corinthians, ele já havia ficado no banco, mas só havia jogado contra o Cuiabá, também lá fora de casa, na reta final do jogo. Antes disso, jogado 20 minutinhos contra o Juventude e mais 9 contra o Bahia. Exatamente, foi isso que ele jogou sob o comando de Roger. Um total de 45, cerca de 60 minutos apenas. Então, assim, é muito pouco para um jogador que o Fluminense investiu alto e, claro, não tá tendo nem perto do retorno esperado. Casares tem 29 anos, já jogou pelo Banfield e talvez seria interessante para ele recuperar a carreira, enfim, voltar pra Argentina. Ele não é argentino, né? Só para deixar claro, mas voltar a jogar na Argentina talvez fosse interessante. E pro lado de lá, talvez fosse interessante também trazer um jogador que tenha qualidade e isolá-lo, né? De repente querendo fazer uma boa temporada para voltar a sonhar alto na carreira. Casares tá ficando fora da seleção equatoriana. Tá sendo um problema aqui. E, bem, para quem não viu, o vídeo que eu fiz aqui do Raio-X já deixava muito claro isso, né? Eu fico muito com as palavras do Beto Guerra, que é lá da Web Rádio Galo, e que falou bastante de Casares na época. Falou, olha só, se ele jogar bola, ele é o melhor meio-campista do futebol brasileiro. Mas o problema é que ele não costuma jogar bola. Ele costuma ir para outros lugares. Aí complica. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!